precisa fechar o ângulo, não. Conferir o texto no Evangelho segundo Lucas. Não, pode deixar. Enquanto a amada igreja confere o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, falo da minha alegria de poder estar aqui nesta casa, junto com esta amada igreja, junto das irmãs da mocidade, desse ministério. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alessandro, pela vida dos obreiros que me recebem com gentileza, pelo honroso convite, pela oportunidade que me é concedida de compartilhar uma palavra da parte do Senhor Deus para o coração desta igreja. Deus seja louvado. Deus seja louvado por tudo. Deus seja louvado. Deus possa abençoá-los, recompensá-los e fazê-los sempre assim, abundantes, fortalecidos na obra do Senhor Deus. Deus abençoe os cantores que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, pastor Adalto, que é um companheiro, um amigo. Eu quero ler a partir do verso 6, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Quanto já tem mãos? E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar nesta figueira fruto e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, desde a este ano, até que eu a escave e a esterque, se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás. Obrigado pela gentileza, sentai-vos. Meus amados, percebam que nós estamos diante de uma parábola narrada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com instrumentos e ferramentas bem simples do cotidiano dos seus ouvintes. Jesus está falando-lhes uma história, uma parábola, utilizando objetos e personagens bastante simples do ponto de vista daqueles que estavam ouvindo a parábola. Jesus está falando de um homem que tinha um campo, que fez deste campo uma plantação e que esperava o retorno do seu investimento. Até aqui não há nada que possa fazer desta parábola ou levar esta parábola a uma consideração mais profética, mais intencional, mais instrutiva. Mas a verdade é que quem narrou, quem falou, foi Jesus, com, claro, alguma intenção. E é justamente isso que eu gostaria de visualizar com os amados irmãos nesta noite. A forma com que Jesus está narrando esta parábola. Você que tem o hábito de ter a Bíblia aberta, ou de conferir, ou de ler a Bíblia, perceba o que Jesus está falando. E havia um certo homem. Este homem é um empreendedor, é um empresário, é um latifundiário, que tinha um campo, ou comprou um campo, e nesse campo ele resolveu investir neste campo sementes de videiras. Ele plantou
no campo uma larga e extensiva plantação de videiras. Até aqui, isso aqui parece, como na verdade o é, um empreendimento em larga escala de alguém que comprou um campo e que não quer ficar com o seu dinheiro parado e quer fazer desse seu dinheiro uma forma de obter mais dinheiro. Então investe em algo rentável. A videira ou a plantação das videiras na época daria um retorno do fruto que poderia ser comercializado de diversas formas e de diversas maneiras, para a fabricação de doce, fabricação mais de um alimento mais simples, para a fabricação de vinho, de vinagre, e assim com o fruto que poderia ser feito. Só que há um detalhe na narrativa de Jesus que eu gostaria de chamar a atenção. É que Jesus vai dizer que este homem que tem um campo de videiras, que tem uma vinha, plantou na vinha uma figueira. Perceba que ele tem uma vinha, um campo de videiras, mas resolveu plantar na vinha uma figueira. Do ponto de vista empresarial, eu poderia entender isso aqui como uma diversidade de investimento. Como se eu estivesse falando a alguém aqui que tem dinheiro para investir, mas é inteligente, não vai pegar todo o dinheiro que tem para investir num só negócio, porque se o negócio der errado, perde todo o investimento. Então, quem tem dinheiro para investir e tem aconselhamento de finanças, ele é instruído a não pegar tudo que tem e colocar num só negócio, porque se der errado, ele se descapitaliza. Investe 50%, 60% ou 70% em algum negócio que você acredita que vai dar certo. O que sobrou, ou guarda, ou você muda o ramo. A ideia que dá aqui é que esse homem plantou um campo de vinha, mas não queria ficar somente com o cultivo das videiras. Ele queria também trabalhar com o cultivo de figos, porque diz a Bíblia que ele plantou uma figueira. Mas a verdade é que isso aqui não é bem isso. Então aqui surge uma interrogação. Por quê? Se ele queria diversificar o investimento, ele comprava um outro terreno e plantava mais pés de figueiras. Só que ele plantou uma figueira. E esta figueira, plantada pelo dono da vinha, ela vai criar uma situação, porque Jesus vai dizer que o dono da vinha vem na vinha, e é aqui que eu queria que você dobrasse a sua atenção. Em nenhum momento ele demonstra preocupação com a vinha. Em nenhum momento ele olha a cerca da vinha. Ele não está preocupado se a vinha está dando parasita, se está dando bicho nas uvas, se as uvas ou se as videiras estão frutificando. Em nenhum momento. A partir do momento em que ele plantou a figueira, a preocupação deste homem é com a figueira. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que durante 3 anos ele vem na vinha, ele entra na vinha, ele anda na vinha, mas em nenhum momento inspeciona a vinha. Ele está preocupado com a vinha. A preocupação deste homem é com a figueira. A inspeção que ele está fazendo é na figueira. E durante um período de tempo, ele percebe que a figueira, ela tem um lugar marcado dentro da vinha, porque eu não sei se você já visitou um pomar numa fazenda, ou se já foi numa fazenda que cultiva alguma coisa da área da agricultura, cheios de pés de laranja ou de maracujá, ou enfim. Se tem muitos pés de laranja, um pé de laranja no meio de um laranjal não faz a diferença, porque todos os pezinhos de laranja são iguais. Mas aqui nesse caso a figueira
destoava das videiras, que ela era diferente das videiras. Então, quando o homem entrava dentro da vinha, ele não tinha dificuldade de achar a figueira, porque entra-se no meio da vinha, colhe uma uva de um pé de videira, vai embora. Se você não marcar o lugar, a quadra, o lote onde estava aquele pé, no outro dia tu entra, tu não sabe de qual pé de videira tu colheu a uva, porque são muitos iguais. Só que aqui a figueira destoava, e todas as vezes que o homem entrava, ele sabia onde estava a figueira. A figueira estava cheia de folhas, bonita, viçosa, mas era estéril, aparentemente estéril. Até que em um determinado período de tempo, ele chama o jardineiro, o vinhateiro, numa linguagem aqui mais nossa, o meeiro, que trabalha arrendado pelo dono da terra. Ele chama este homem e pergunta para o homem: por que esta figueira ocupa a terra inutilmente? Há 3 anos venho procurar fruto nela, não acho. Olha como a linguagem ela é comercial. Olha como a linguagem de alguém que investiu esperando o retorno. Ocupa a terra inutilmente. Corta, arranca esta figueira. A ideia é justamente utilizar o solo da vinha para frutificação, para resultados. Mas essa figueira aparentemente não está atendendo a proposta do dono da vinha, porque 3 anos e não frutificou ainda. O dono da vinha, como é alguém que investiu e espera retorno do investimento, vira para o jardineiro e diz: arranca, tira. É como se ele estivesse falando: arranca a figueira e vamos plantar um pé de macieira, arranca a figueira e vamos plantar um pé de tamareira, porque se plantou uma figueira, poderia plantar outra coisa. Então perceba que a ideia dele, a intenção dele é resultado do investimento. Ele chama o jardineiro. O jardineiro é aquele que trabalha para o dono da vinha, é aquele que executa a vontade do dono da vinha. Se o dono da vinha, depois que colhesse o fruto das videiras, chegasse para o jardineiro e dissesse assim: tira todos os pés de videira que nós vamos plantar café, o jardineiro tinha que tirar todos os pezinhos, preparar a terra e plantar café. Não quero mais plantar café, quero plantar arroz. Tira, arranca tudo para plantar arroz. O jardineiro, o meeiro, tinha que fazer a vontade do dono da terra. Só que esse jardineiro, quando houve uma ordem do dono da vinha, eu queria que você visualizasse comigo, verso 8. O dono da vinha diz para cortar, para arrancar, porque aparentemente ela está ocupando a terra inutilmente. Veja a resposta do jardineiro. Respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave, até que eu esterque. Agora olha para mim. Esse jardineiro, ele merece um ponto de pensamento. Por quê? Porque o dono da vinha mandou arrancar a figueira. Ele deveria ter obedecido. Só que ele chega para o dono da vinha e dá uma sugestão: Senhor, deixa comigo este ano. Eu vou trabalhar nessa figueira. Eu vou alargar o espaço ao redor desta figueira. Eu vou adubar o solo perto desta figueira. Agora ouça, verso 9. Se der fruto, ficará. Olha para cá. Pergunto para você: está certo ou está errado o que o jardineiro disse? Está certo ou está errado o que o jardineiro disse? Está errado. Porque quem decide se fica ou não, não é ele, é o dono da vinha. Isso aqui vai piorar mais, porque ele vai dizer assim: e se não der fruto,
ou está errado? Está errado. Por quê? Porque se não der fruto, ele já havia mandado cortar. Mas o jardineiro disse: depois desse ano que eu trabalhar com ela, se não der, o certo era ele falar: se não der, eu tiro. Se não der, eu arranco. Mas ele disse: se não der, depois. Você percebeu que esse jardineiro não está interessado em arrancar a figueira? Você percebeu que esse jardineiro olhou alguma coisa dentro da figueira? Você percebeu que esse jardineiro não está interessado em fazer o que João Batista andou falando? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir fruto digno de arrependimento será cortada. Você percebeu que esse jardineiro não está querendo arrancar a figueira da terra? Você percebeu que o jardineiro, em um toque de romance na palavra, ele se enamorou, ele se encantou com a figueira? Pois é justamente sobre isso que eu gostaria de falar em rápidas palavras, em uma palavra profética para algumas vidas que estão aqui. Primeiro, vamos identificar então os personagens da parábola. Primeiro, a Bíblia diz que havia um dono da vinha. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha no Antigo Testamento simboliza Deus. O dono da vinha no Novo Testamento é Jesus. Se o dono da vinha no Antigo Testamento é Deus, se no Novo Testamento é Jesus, quem é a vinha? Ficou fácil. Se Deus é o Senhor da vinha, ou se Jesus é o Senhor da vinha, a vinha no Antigo Testamento representa Israel, segundo Isaías capítulo 5. No Novo Testamento a vinha representa a igreja. Agora veja que o dono da vinha, quem é o dono da vinha? Jesus. Jesus é o dono da vinha. Quem é a vinha? A vinha é a igreja. Quem está comigo até aqui? Quero dar um ponto com você. Você percebeu que se nós estivéssemos usando esta comparação, que o dono da vinha é Jesus e a vinha é a igreja, você percebeu então que o dono da vinha não está preocupado com a vinha? Você percebeu que o dono da vinha não está interessado se a vinha está com a cerca quebrada ou com a cerca em pé? Você percebeu que o dono da vinha, quando entrou na vinha, não estava preocupado se tinha dado raposa e raposinha? Você percebeu que o dono da vinha em nenhum momento ficou olhando para a vinha pensando: ai, está dando parasita, está dando bicho, ai, ninguém não produziu nada, não está acontecendo nada. Você percebeu que o dono da vinha não está preocupado com a vinha? Aqui vai uma palavra para o mundo espiritual: Jesus não está preocupado com a igreja. Alguém diz que a igreja está falida, que a igreja está acabada, que a igreja está assim, que a igreja está assado. Sai desse texto aqui que eu quero ver. Jesus não está preocupado com a igreja. Agora, irmão Leandro estava indo tão bem, eu achei que até ia sair algum negócio daí, mas você está falando que não tem problema nenhum com a igreja? Não tem. O problema é que você confundiu na sua cabeça a igreja organismo com a igreja organização. Pode até haver algum problema, não sei, se tiver você me mostra, com a igreja organização. Pode até ter um tipo de problema com a igreja organização. E qual a igreja organização? É essa, de denominação, de placa denominacional, de CNPJ, de conta no banco. Essa que tem a organização eclesiástica, pastores, diáconos. Pode até haver algum problema com esse tipo de igreja. Agora, com a organismo, com a igreja espiritual, com a igreja que, segundo a Bíblia em Apocalipse, ela não é feita de assembleano, batista, presbiteriano, universal do reino. Ela é feita de povos, línguas, tribos e nações. É a igreja espiritual. Essa não tem problema nenhum, não, senhores. Essa ainda está de pé. Essa ainda está pura. Essa ainda está sem mácula. Essa ainda está sem mancha. Olha para cá. A igreja organização, pode até ser que você tenha encontrado um defeito nela. Pode até ser que você diga assim: olha, mas eu saí daquela igreja ali por causa disso, eu saí daquela igreja lá por causa daquilo. Pode até ter algum tipo de problema, eu não sei. Agora, organismo, eu te asseguro que essa aí está de pé. Essa aí está triunfante. Essa aí está marchando. Essa aí, olha para cá que eu vou lhe falar uma coisa. Jesus não está preocupado com a igreja organismo, porque foi ele mesmo que disse: eu
organismo, ela está de pé, ela está marchando, ela está andando. Escuta, para a gente dar um glória a Deus, para envergonhar os inimigos da igreja. A igreja organização, ela ainda não conseguiu entrar na Coreia do Norte. A igreja organização não tem placa na Coreia do Norte dizendo aqui é uma igreja evangélica. Agora, lá na Coreia do Norte, já fazem 9 anos para 15 que a igreja organismo já está fazendo culto dentro da casa dos norte-coreanos. Em Cuba, a igreja organização não tem autorização de chegar, não tem autorização de pisar. A igreja organização em Cuba, ela é limitada, lá é cheio de trâmite para ela chegar lá. Não tem uma placa de Assembleia de Deus em Cuba. Agora já faz 25 anos que na casa de cubano já se dá glória ao nome de Jesus, aleluia ao nome do Senhor. A igreja organismo, quem está comigo nessa palavra? Deixa eu vir aqui para os senhores. A igreja organização, pode até ser que alguém já tenha vestido a igreja organização de lycra, já tenha colocado na igreja organização lingerie, mas a igreja organismo ainda está de linho fino, ainda está de roupa branca, ela ainda está sem mancha, ainda está sem mácula. Alguém pode até estar vestindo a igreja de lingerie, de lycra e de roupa de academia por aí, mas a igreja é comprada no sangue de Jesus. Isso que é a preocupação do dono da vinha, não é com a vinha. A preocupação do dono da vinha é com a figueira que ele plantou no meio da vinha. Se o dono da vinha é Deus, e se a vinha é a igreja, se o dono da vinha é Jesus, se a vinha é a igreja, quem é essa figueira que foi plantada? Perceba que a figueira não nasceu por acaso. Perceba que a figueira, ela está no meio da vinha por vontade, não do acaso, não do homem, mas do dono da vinha. Quem plantou a figueira no meio da vinha foi o dono da vinha. Quem é a figueira? A figueira sou eu, você, que representa o ministério cristão individual. É o ministério pessoal de cada um. No Antigo Testamento, o dono da vinha é Deus, a vinha é Israel, a figueira é o sacerdócio levítico. No Novo Testamento, o dono da vinha é Jesus, a vinha é a igreja, e a figueira somos nós, sacerdócio santo, povo adquirido por Deus, que Deus colocou aqui, plantou aqui, dentro da vinha dele. E para angústia e desespero de muitos, eu vim falar um negócio. Você está aqui hoje, não é pela vontade da carne, não é pela vontade do homem, porque se fosse pela vontade do homem, ele já tinha batido o machado, já tinha te arrancado e jogado na vala. Você está aqui plantado na casa de Deus, porque aquele que te amou, que te escolheu, aquele que conhece você, te plantou aqui dentro da casa dele. Quem plantou a figueira foi o dono da vinha. Deixa eu te falar uma coisa. Segundo a figura do Novo Testamento, havia um córrego que corria no meio da vinha. Esse córrego servia para irrigar o solo da vinha. A vinha, ela tinha um lagar, ela tinha uma torre e ela tinha um córrego. Não dá tempo de falar do lagar nem da torre, mas eu quero falar do córrego. Era feito um córrego que serpenteava o solo da vinha para irrigar o solo, porque naquela época não tinha o método de irrigação que nós temos hoje. Então se fazia um canal e se plantava as árvores perto desse canal para que se cumprisse o que a Bíblia diz sobre a agricultura.
as raízes se estendessem para a terra úmida. O dono da vinha entrou dentro da vinha e ele milimetricamente escolheu um lugar entre a terra seca e a terra úmida para plantar a figueira. Milimetricamente, nem muito perto do rio, nem muito longe, milimetricamente. E como eu conheço o Deus do qual eu estou pregando, ele entrou com uma fita métrica, mediu do rio para a terra seca, da terra seca para o rio, plantou a figueira. Mediu da figueira para o sol, do sol para a figueira, para realizar a fotossíntese. Teve o cuidado de não deixar a figueira debaixo da sombra de nenhuma videira, para que ela não morresse. Colocou ela milimetricamente, estrategicamente colocada na vinha. Eu quero te provar isso na Bíblia. Quem está com vontade de ler? Vamos ver primeiro o mundo de Deus revelado ao único homem do Novo Testamento, que Deus deu a oportunidade de olhar a humanidade como Deus olha. Abra a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8, por favor. Eu já começo a encerrar por causa da hora. Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Perceba que a pergunta é proposital. Perceba que o relacionamento de Jesus com esse cego é diferente dos demais. Os outros: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, esse não. Esse é diferente do cego do tanque de Siloé. Trouxeram, ele coloca o lodo e diz: vai lavar. Esse aqui, trouxeram, ele cospe nos olhos e diz: você está vendo alguma coisa? Perceba que é proposital. Aí ele responde: estou vendo. Eu vejo os homens, pois como árvores que andam. O único homem do Novo Testamento que viu a humanidade como Deus enxerga. Deus enxerga os homens como árvores. Agora abra a Bíblia em Jeremias, por favor, capítulo de número 17. Para melhor entendimento, versículo de número 5, para a gente fazer essa conta teológica e tirar duas lições para orar. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore que nasceu por um acaso, que nasceu igual capim em beira de estrada. Não, plantada milimetricamente junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar seu fruto. Para você que está acompanhando essa minha tese, então surgiu uma pergunta. Por que surge uma pergunta? Porque ela é um contraponto da tese que eu estou apresentando. Como assim? Eu estou lhe falando que tem uma árvore plantada num solo fértil que não frutificou. E Jeremias capítulo 17 diz que a árvore que Deus planta milimetricamente, ela frutifica. Só que é, na verdade, um diagnóstico para a gente entender o porquê que aquela não frutificou. Se tiver tempo, eu chego lá, porque primeiro eu quero analisar o que o jardineiro viu na figueira. Porque o dono da vinha disse: arranca esta figueira. O jardineiro veio, olhou, virou para o dono da vinha e disse: deixa comigo este ano. O que o jardineiro viu nessa figueira, que está plantada num solo fértil, está plantado num solo irrigado, tinha tudo para estar produzindo e não produz? O que ele